Shalom, essa classe é dedicada a Michele Michal Hazan Bat Aron Galant, pelo seu marido Samuel Hazan, da cidade de São Paulo. A minha pergunta é: o que significam os Hagim dentro do calendário judaico? Todas as festas judaicas que nós comemoramos, por exemplo, como Pesach, que é a Páscoa judaica. Interessantemente, o nome Pesach significa salto ou a Pesach. Então, o que é que exatamente é essa comemoração sobre a saída do Egito com um salto? Ou então Shavuot, que é a entrega da Torá. Mais uma vez, o nome reflete um outro conceito, a questão de semanas. Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Mas o nome da festa me fala uma outra coisa, que o ano tem uma cabeça, a cabeça do ano. A gente podia até perguntar que coisa mais sem cabeça, um ano com cabeça. Os rabinos com certeza sabiam falar hebraico, poderiam ter nomeado essa festa de Shana Hadashah, mas eles decidiram que não. Yom Kippur, o dia do perdão, ou Hanukkah, a festa das luzes, uma alusão à inauguração do templo, ou Purim, o milagre da festa de Purim, da rainha Esther, Mordecai, que a gente se fantasia, mas a palavra Purim, a origem dela, é de sorte. Então, o que significam todas essas festas? Qual é a principal razão que nós comemoramos ela? Obviamente que elas fazem parte da nossa tradição, cultura nacional. Mas, mais uma vez, como mencionei antes, que as mitzvot não era porque Deus estava interessado em criar uma infraestrutura social. Também a questão dos hagim, das festas judaicas, não é porque Deus está querendo fazer uma estrutura de cultura folclórica para o povo judeu e dividida em as diversas épocas do ano. Então vamos tomar, por exemplo, o que é que a gente comemora exatamente em Pesach. Não vou dar uma aula sobre Pesach, mas fazer uma alusão a Pesach. Então quando a gente se senta na noite de Pesach e lê a Haggadah de Pesach, o que é que a gente está comemorando exatamente? Algo que se passou faz 3.400 anos, que o povo judeu saiu do Egito. Essa comemoração é uma comemoração somente a nível emocional. Eu estou comemorando aqui o aniversário da saída do Egito. Também que nós podemos tomar algumas lições filosóficas para poder aplicar para o futuro. A pergunta é que nesse momento não está passando absolutamente nada. É algo que se passou há muito tempo atrás. Então, que diferença faz essas festas judaicas, essas comemorações nacionais, de qualquer outra festa comemorada por qualquer outro povo? Por exemplo, vamos supor que no meio da África existe uma tribo indígena, Zulumbo, que está sendo ameaçada de ser dizimada por uns leões famintos. Obviamente eles vão rezar para o Deus dele, para a idolatria deles, Munga-Unga, e esse Deus simplesmente aceitou as preces desse grupo indígena e fez grandes milagres. E salvou a população de ter sido dizimada pelos leões famintos. E eles decidiram anualmente comemorar essa festa, lendo a história do que se passou no passado, comemorando, comendo bolachinhas de formiga. Soa algo parecido? Mais ou menos como há 3.400 anos atrás o povo judeu estava oprimido no Egito. E eles rezaram para Hashem Elohim, que fez grandes milagres e tirou o povo da escravidão. E eles decidiram comemorar anualmente, contando a Haggadah de Pesach e comendo matzah. Qual seria a diferença? Estruturalmente é a mesma coisa. A única diferença é que vocês não estão acostumados com essa história indígena dessa minha tribo que eu acabei de criar na minha imaginação e a tribo indígena judaica que vocês sim nasceram com esses conceitos, mas a estrutura é a mesma. Então, são as festas judaicas simplesmente uma questão folclórica, cultural? O que a gente está comemorando aqui é simplesmente uma memória? Essa é a pergunta principal. Obviamente que nós encontramos algumas objeções nos textos em relação a essa ideia. Porque está escrito que Avram Avinu comemorava Pesach. Só que dentro
da linha do tempo, Avram Avinu existiu 400 anos antes da saída do povo judeu do Egito. Então, o que é que ele estava comemorando exatamente? Por acaso ele estava comemorando, agradecendo de antemão que o povo vai sair do Egito? Então, a gente tem agora duas explicações sobre a comemoração da saída de Pêssah. Da nossa perspectiva e da perspectiva de Avram Avinu. Basicamente, poderiam ser consideradas duas festas completamente diferentes. Um outro problema que existe é que nessa festa de Pêssah, ou em qualquer outra festa, se costuma dizer uma brachá sobre o tempo. Sheheyanu vekiimanu vehigianu lasmanazé. Que Deus, Sheheyanu, nos fez viver. Vekiimanu, e nos manteve. Vehigianu, e nos fez chegar nesse tempo. Mas nesse tempo não acontece absolutamente nada. Não existe nada agora. Que diferença faz se você faz essa brachá agora ou um dia antes? A diferença é que se você faz um dia antes, você fez uma brachá levatalá, uma brachá indevida, pronunciou o nome de Deus de uma forma banal. Mas se você faz no dia que a festa acontece, então é considerado uma mitzvah. Mas por quê? Afinal de contas, nos 2 dias não está acontecendo nada de especial. Uma terceira alusão existe em relação a uma outra brachá que a gente faz, que é She'asa Nisim Lavoteinu Bayamim Ahen Basmanazé, que fez milagre para os nossos antepassados naqueles dias, nesse tempo. A minha pergunta aqui é, por que os dias e o tempo são duas coisas diferentes? Na verdade, para ser mais sincrônica essa bênção, deveria ser feita da seguinte maneira. Naqueles dias, naquele tempo, ou nesse dia, nesse tempo. Os rabinos decidiram fazer essa bênção da maneira mais esdrúxula possível. Naqueles dias, nesse tempo. Qual é a diferença entre dias e tempos? Uma outra pergunta que eu tenho sobre um fato histórico que vai ajudar a esclarecer o ponto que eu quero desenvolver com vocês é sobre o primeiro contato que Moisés teve com Deus na revelação profética do episódio da sarça ardente. Está escrito lá que Deus, antes de mandar Moisés para o Egito redimir o povo, ele quis revelar a sua face para Moisés. Obviamente que nós sabemos que Deus não tem face. Então, de uma forma rápida, eu vou descrever um conceito sobre face, que a face de uma pessoa, na verdade, ela serve como uma interface entre a dinâmica emocional interna minha e o ambiente. Significa que se eu estou alegre, então minha face demonstra alegria e uma pessoa que está me observando pode ver essa alegria de dentro de mim. Por isso que quando a pessoa ela sente uma coisa e faz outra e demonstra outra, é considerado como se tivesse duas caras. Então a face ele é justamente o meio de transmissão de uma dinâmica interna para um observador externo. Então aqui seria justamente que Deus queria demonstrar para Moisés profeticamente como o Criador interage com a criação, como a criação observa o divino em termos de interação. De qualquer maneira, Moisés achava que não estava preparado e ele preferiu não ter essa revelação nesse momento. O Talmud pergunta se ele fez certo, se ele fez errado, chegaram à conclusão que ele fez certo. Muito bem, Moisés foi embora, foi para o Egito, fez as 10 pragas, tirou o povo do Egito. Atravessamos o Mar Vermelho, fomos para o deserto, recebemos a Torá, depois o povo pecou com bezerro de ouro, se arrependeu no primeiro mês de Elul, no primeiro dia de Elul, que é justamente esse mês que nós estamos agora. Moisés, mais uma vez, sobe aos céus, ou seja, espiritualmente falando, ele se eleva e entra na dimensão do espiritual. 40 dias depois é justamente Yom Kippur, Deus perdoa o povo e Deus pergunta a Moisés se ele estava interessado em mais alguma coisa. Então, nesse momento, Moisés diz a Hashem, sim, eu gostaria de ver a sua face. Então, Deus vai falar para Moisés quando não existe a possibilidade de uma pessoa ver a minha face e ficar vivo. Obviamente que Moisés pediu um time e falou, um momento, há algum tempo atrás, você queria mostrar esse nível de entendimento para mim e eu recusei. Obviamente que você não queria me matar antes de salvar o povo judeu.
Então, por que que antes era possível ver sua face sem morrer e agora não é possível? Então, Deus falou para Moisés, quando eu quis, você não quis. Agora que você quer, eu não quero. Então, volta a pergunta. Quer dizer, Deus está de pirraça com Moisés. Para entender todas essas perguntas que eu fiz com o intuito de clarificar como funcionam as festas judaicas, a gente tem que entender o próprio conceito de tempo. Geralmente as pessoas pensam que o tempo é linear, e na verdade, sobre um aspecto, ele é linear. O dia de hoje está muito mais conectado com o dia de ontem do que com algo que se passou há 3.400 anos atrás, como a saída do povo judeu do Egito. Mas em Bereshit, está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, Bereshit bara Bereshit, significa que Deus criou o próprio conceito de tempo. O tempo é um instrumento divino no qual ele permite que o ser humano seja influenciado por algumas forças espirituais que vão pulsar de tempo em tempo. Na verdade, o tempo, dentro do judaísmo, ele funciona como uma espiral. Uma espiral ele tem um ponto inicial e ela vai se desdobrando em ciclos. Esses ciclos podem ser espirais do tempo de 7 em 7 dias, formando o Shabat, onde cada Shabat está posicionado um acima do outro, conectado com a raiz do tempo em Bereshit. Pode ser de mês em mês, com Rosh Chodesh. Pode ser de ano em ano, e aí que entram todas as festas. Se você pensa em um círculo progredindo em forma de espiral, todas as festas de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, elas estão alinhadas uma sobre a outra, através de uma linha imaginária, se conectando com a raiz do tempo. Significa que quando Deus criou esse tempo, ele fez esse tempo pulsar com uma força espiritual que se revela de tempo em tempo. No caso de Pesach, quando nós nos sentamos para comemorar a saída do Egito é simplesmente a representação física técnica de uma força espiritual que estava presente nesse momento e que chegou a um nível tão grande que simplesmente expulsou o povo judeu do Egito. Então a saída do Egito ela é uma consequência da força espiritual. A saída ela não é a causa da festa. A causa da festa é a presença dessa força espiritual que promove liberdade. Egito é traduzido como Mitzrayim, mas Mitzrayim não é Egito. Mitzrayim é uma preposição de origem. Quando eu quero dizer que eu sou do Brasil, então é mi Brasil, da Argentina, mi Argentina, mi Israel, de Israel, ou que eu vim de Tel Aviv, então é mi Tel Aviv. Então, Mitzrayim é uma preposição de origem. Tzrayim, é de tsar, tsarim, é estreito. Significa que Mitzrayim era uma situação física e espiritual, onde existia uma limitação. O povo judeu estava preso, estava escravizado, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Ele não podia se expandir, ele não podia se libertar. Liberdade é justamente quando você pode se movimentar em todas as direções. Não somente do plano físico, mas também no âmbito espiritual. Então, Yetziat Mitzrayim é a saída desse estado de uma prisão espiritual. E nesse aspecto podemos dizer que isso daí foi um salto. Então isso se chama Zman Heruteinu, o tempo de nossa liberdade. Então Pesach, quando eu comemoro hoje em dia e sento para contar a Haggadah, tá bem que isso faz parte do nosso histórico nacional, mas não é o aspecto prático de comemoração de um marco da história do povo judeu que eu estou comemorando. O que eu estou comemorando não é exatamente uma comemoração, é uma utilização de uma força espiritual que agora está presente. Essa mesma força espiritual estava presente na época de Avraham Avinu. Então, Avraham Avinu, quando ele se sentou para comemorar a Pesach, ele estava utilizando essa força espiritual que promove liberdade para ele se libertar do seu próprio Mitzrayim. Ou seja, todos nós somos escravos de uma maneira errada de pensar, de uma maneira errada de sentir, de uma superdependência ou vícios
físicos e desejos, e Pesach, ele promove essa possibilidade de liberação. Obviamente que você pode tentar se liberar em qualquer época do ano, mas a época mais propícia seria quando você existe um pulso espiritual que promove esse tipo de liberação. A mesma coisa em relação a Shavuot, a entrega da Torá, não é que Deus entregou a Torá mais uma vez há 3.400 anos atrás, senão que agora existe a possibilidade de você fazer um recipiente para poder receber essa Torá. Deus não tem nenhum problema de dar, o problema está no ser humano, quanto ele pode realmente receber. Um copo d'água que tem 250 ml, você pode colocar 10.000 litros, mas ele só vai poder reter 250. Então a entrega da Torá é uma possibilidade de você receber essa Torá, você aumenta a sua capacidade de recepção. A mesma coisa em relação ao Rosh Hashanah, é um início, é um novo início, é um reload do ser humano. Ou então Hanukkah, a festa das luzes, é justamente quando você pode resistir à assimilação, ou Purim, o milagre do extermínio, ver Deus dentro do oculto, ou seja, o espiritual dentro do profano. Ver a presença divina atrás de coisas normais que se passam na vida de cada pessoa. Então, essa é, na verdade, a necessidade dessas festas. Então, quando a gente fala dessas festas, na verdade, é que esse tempo que está pulsando agora, ele vai promover essa liberdade, esse recebimento da Torá. Não é uma questão folclórica, senão de uma grande oportunidade de você crescer espiritualmente. E aí você pode explicar a questão das bênçãos. As bênçãos Sheheyanu, Vekimanu, Vegianu, Lasmanazé. O que é que existe nessa época? Sim, existe algo nessa época. Existe algo que não existia antes. Para fazer uma bênção sobre uma fruta, eu tenho que ter a fruta diante de mim e eu tenho que consumi-la. Quando eu faço uma bênção sobre o tempo, significa que essa força do tempo tem que estar presente e eu vou poder utilizá-la. Da mesma forma, em relação a outra brahá que nós mencionamos, Sheasá Nissim Lavoteinu Bayamim Ahen Masmanazé, ou seja, que fez milagre para os nossos antepassados naqueles dias, nesse tempo. Os dias são lineares. Então, um dia é um dia atrás do outro. Isso daí é um conceito de tempo que é linear e nós estamos de acordo. Mas em relação ao tempo, ele não é linear, ele é espiral. Consequentemente, os dias são outros dias, mas o tempo é o mesmo tempo que existiu então. Ou seja, a força de liberdade está presente para Avram Avinu, está presente na época que eles saíram do Egito, e essa é a causa da saída, e está presente hoje em dia. Da mesma forma, podemos explicar o episódio em relação a Moisés. Quando Deus quis revelar para ele o mecanismo de interação com a criação, esse daí era o tempo que poderia existir tal revelação sem ter o efeito colateral de morte. Quando Moisés quis obter essa revelação num tempo não apropriado, então Deus falou para ele, é impossível uma pessoa ver a mim e viver. Então Moisés falou, mas era possível antes? Deus falou, sim, quando eu quis, você não quis. Agora que você quer, eu não quero. Significa, quando eu quis, de acordo com o programa que eu criei, desde o primeiro dia de Bereshit, quando eu criei o conceito do tempo, que tem a possibilidade de se revelar em impulsos espirituais, esse era o tempo. Agora que você quer, eu não quero, porque agora que você quer, eu não quero, porque para eu poder fazer isso para você, eu teria que recriar a criação, eu teria que começar tudo de novo, eu teria que fazer um outro Bereshit para poder fazer esse tempo que você está me pedindo ser utilizado da maneira com que você quer. Isso, obviamente, eu não vou fazer. Não que Deus estava de pirraça. Isso daí é uma grande lição sobre a utilização de oportunidades. Então, as festas judaicas ele vem trazer justamente esse tipo de consciência. Existem oportunidades, essas oportunidades nunca voltam. Existem oportunidades espirituais. Esse é o momento que Deus está mandando para todos nós, durante esse período de Elul, que é a possibilidade de existir um anile dodi vedodili. Eu sou para meu querido e meu querido é para mim. Um certo tipo de aproximação, não um certo tipo, uma aproximação, reaproximação com Deus, a nível emocional.
não somente intelectual, mas também a nível emocional. Bezrat Hashem, se vocês, vou dar outras aulas também sobre vários temas judaicos. Se vocês gostaram, compartilhem. Podem fazer também algum comentário aqui embaixo e sugestões, estaremos em contato. Tudo de bom, shalom.